Capítulo 3 do incidente de falsidade de documento. Arguição de falsidade. Artigo 163. Arguida a falsidade de documento constante dos autos, o juiz, se o reputar necessário à decisão da causa. Autuação em apartado. Alínea A. Mandará autuar em apartado a impugnação. Em seguida, ouvirá a parte contrária, que no prazo de 48 horas oferecerá a resposta. Prazo para a prova. A linha B. Abrirá dilação probatória num trido, dentro do qual as partes aduzirão a prova de suas alegações. Diligências. A linha C. Conclusos os autos, poderá ordenar as diligências que entender necessárias, decidindo a final. Reconhecimento, decisão irrecorrível, desanexação do documento. A linha B. Reconhecida a falsidade, por decisão que é irrecorrível, mandará desentranhar o documento e remetê-lo com os autos do processo incidente ao Ministério Público. Arguição oral. Artigo 164. Quando a arguição de falsidade se fizer oralmente, o juiz mandará tomá-lo por termo, que será autuado em processo incidente. Por procurador. Artigo 165. A arguição de falsidade feita por procurador exigirá poderes especiais. Verificação de ofício. Artigo 166. A verificação de falsidade poderá proceder-se de ofício. Documento oriundo de outro juízo. Artigo 167. Se o documento reputado falso for oriundo de repartição ou órgão com sede em lugar sob jurisdição de outro juízo, nele se procederá à verificação da falsidade, salvo se esta for evidente, ou puder ser apurada por perícia no juízo do feito criminal. Providências do juiz do feito. Parágrafo único. Caso a verificação deva ser feita em outro juízo, o juiz do feito criminal dará, para aquele fim, as providências necessárias. Sustação do feito. Artigo 168. O juiz poderá sustar o feito até apuração da falsidade, se imprescindível para a condenação ou absolvição do acusado, sem prejuízo, entretanto, de outras diligências que não dependam daquela apuração. Limite da decisão. Artigo 169. Qualquer que seja a decisão, não fará coisa julgada em prejuízo de ulterior processo penal. Título 13. Das medidas preventivas e assecuratórias. Capítulo 1. Das providências que recaem sobre coisas ou pessoas. Seção 1. Da busca. Espécies de busca. Artigo 170. A busca poderá ser domiciliar ou pessoal. Busca domiciliar. Artigo 171. A busca domiciliar consistirá na procura material portas adentro da casa. Finalidade. Artigo 172. Proceder-se-á à busca domiciliar quando fundadas razões a autorizarem para: a linha A. Prender criminosos. A linha B. Apreender coisas obtidas por meios criminosos ou guardadas ilicitamente. A linha C. Apreender instrumentos de falsificação ou contrafacção. A linha D. Apreender armas e munições e instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. A linha E. Descobrir objetos necessários à prova da infração ou à defesa do acusado. A linha F. Apreender correspondência destinada
ao acusado ou em seu poder quando haja fundada suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato. A linha G. Apreender pessoas vítimas de crime. A linha H. Colher elemento de convicção. Compreensão do termo casa. Artigo 173. O termo casa compreende: a linha A. Qualquer compartimento habitado. A linha B. Aposento ocupado de habitação coletiva. A linha C. Compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Não compreensão. Artigo 174. Não se compreende no termo casa: a linha A. Hotel, hospedaria ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto abertas, salvo a restrição da linha B do artigo anterior. A linha B. Taverna, boate, casa de jogo e outras do mesmo gênero. A linha C. A habitação usada como local para a prática de infrações penais. Oportunidade da busca domiciliar. Artigo 175. A busca domiciliar será executada de dia, salvo para acudir vítimas de crime ou desastre. Parágrafo único. Se houver consentimento expresso do morador, poderá ser realizada à noite. Ordem da busca. Artigo 176. A busca domiciliar poderá, ordenada pelo juiz de ofício ou a requerimento das partes, ou determinada pela autoridade policial militar. Parágrafo único. O representante do Ministério Público, quando assessor no inquérito ou deste tomar conhecimento, poderá solicitar do seu encarregado a realização da busca. Precedência de mandado. Artigo 177. Deverá ser precedida de mandato a busca domiciliar, que não for realizada pela própria autoridade judiciária ou pela autoridade que presidir o inquérito. Conteúdo do mandado. Artigo 178. O mandado de busca deverá, a linha A, indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome de seu morador ou proprietário, ou no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que a sofrerá ou os sinais que a identifiquem. A linha B. Mencionar o motivo e os fins da diligência. A linha C. Ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir. Parágrafo único. Se houver ordem de prisão, constará do próprio texto do mandado. Procedimento. Artigo 179. O executor da busca domiciliar procederá da seguinte maneira: presença do morador. Inciso 1. Se o morador estiver presente, a linha A lhe-á o mandado, ou se for o próprio autor da ordem, identificar-se-á e dirá o que pretende. A linha B. Convidá-lo-á a franquear a entrada, sob pena de a forçar, se não for atendido. A linha C. Uma vez dentro da casa, se estiver à procura de pessoa ou coisa, convidará o morador a apresentá-la ou exibi-la. A linha D. Se não for atendido ou se tratar de pessoa ou coisa incerta, procederá à busca. A linha E. Se o morador ou qualquer outra pessoa recalcitrar ou criar obstáculo, usará da força necessária para vencer a resistência ou remover o empecilho, e arrombará, se necessário, quaisquer móveis ou compartimentos em que presumivelmente possam estar as coisas ou pessoas procuradas. Ausência do morador. Inciso 2. Se o morador estiver ausente, a linha A tentará localizá-lo para lhe dar ciência da diligência e aguardará a sua chegada,
se puder ser imediata. A linha B. No caso de não ser encontrado o morador ou não comparecer com a necessária presteza, convidará pessoa capaz que identificará para que conste do respectivo auto a fim de testemunhar a diligência. A linha C. Entrará na casa arrombando-a se necessário. A linha D. Fará a busca rompendo, se preciso, todos os obstáculos em móveis ou compartimentos onde, presumivelmente, possam estar as coisas ou pessoas procuradas. Casa desabitada. Inciso 3. Se a casa estiver desabitada, tentará localizar o proprietário, procedendo da mesma forma como no caso de ausência do morador. Rompimento de obstáculo. Parágrafo 1º. O rompimento de obstáculo deve ser feito com o menor dano possível à coisa, ou compartimento passível da busca, providenciando-se, sempre que possível, a intervenção de serralheiro ou outro profissional habilitado, quando se tratar de remover ou desmontar fechadura, ferrolho, peça de segredo ou qualquer outro aparelhamento que impeça a finalidade da diligência. Reposição. Parágrafo 2º. Os livros, documentos, papéis e objetos que não tenham sido apreendidos devem ser repostos nos seus lugares. Parágrafo 3º. Em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores, mais do que o indispensável ao bom êxito da diligência.